Ninguém começa grande, se você não tem... Nós três não tínhamos capital, né? Você não pega e tá no revende, tal, já que você tem o conhecimento. Eu falei, pô... Aí eu pensei comigo assim, como é que eu ia fazer isso? Colocava na sacola, no guidão. Chegou uma hora que eu tava com a mochila nas costas, lotada as duas, chegava em torno de quase 50 quilos. Teve perca de produto, adicionar um produto no material e não ser aquele ser outro. A VIP surgiu, na verdade, foi através do desemprego, né? Então, que eu tinha um conhecimento a respeito da resina já, de uns outros órgãos. Tinha trabalhado com isso já tinha entendimento de alguma coisa. E apareceu a oportunidade que um amigo falou, por que você não vende? Que viu minha dificuldade de trabalho e tal, aquela época de dificuldade financeira, pegou e falou, por que você não vende a resina? Você não pega e tá no revende e tal, já que você tem o conhecimento. Eu falei, pô... Aí eu pensei comigo assim, como é que eu ia fazer isso? Aí me surgiu essa ideia, eu comecei a comprar, comprei 10 frasquinhos e cheguei num parceiro, pedi para vender para mim, poder revender para algumas pessoas que eu conhecia. E ele me vendeu uma bombona de rígida, uma de flexível e uma de endurecedor. A partir dali eu comprei 10 frasquinhos de cada. E fracionei e ofereci para algumas pessoas, tal, que já conhecia, que trabalhava com ela e tal, e gostou, e começou a usar ali, e dali para frente eu comecei a comprar mais e mais, e foi indo até eu começar a vender para... Tinha alguns vendedores que eu já conhecia, que me indicaram algumas pessoas, então me facilitou um pouco também. Tinha algum conhecimento com algumas pessoas que já trabalharam com isso em vendas e tal, então quando soube que eu pedi alguma ajuda para me ajudar a oferecer essa resina para alguém, me ajudaram também. A partir daí a gente foi andando, foi embora. Foi no bate-papo informal. Uma pessoa falou pra mim, pô, eu vi tal resina resina no Mercado Livre, tal, você já viu isso? Pô, aquilo me deu um start. Pô, caramba, como assim? Aí, assim, eu joguei por jogar. Joguei lá, falei, vamos ver. Fiz uma conta lá, joguei na conta lá e... Pô, demorou um pouco para vender o primeiro, não vendia. Quando vendeu o primeiro, eu não acreditei. Falei, pô, fiquei feliz pra caramba. Aí passou um dia, 2 dias, depois vendeu mais um, aí depois vendeu 2. Aí nisso eu fui falando, pô, caramba, tá vendendo. E chegou um dia que eu peguei e falei pra mim mesmo, né? Pra mim não, pra minha esposa em casa. Eu falei assim, olha, um dia eu vou vender 30 unidades. A média de 1 por mês. Chegou e passou. Eu falei pra ela, falei assim, olha aí, ó. Vendeu 30 unidades em menos de 15 dias. E daí pra frente, as coisas começaram a andar. Aí assim, eu tava desempregado, tinha um carro batido na garagem, e eu tinha que entregar. Nessa época começou a loucura de eu entregar, porque começou a vender bem, eu pegava a bicicleta, e eu ia entregar de bicicleta, eu colocava na sacola, no guidão, como eu era ciclista, então eu ia pro correio e ia de bicicleta todo dia. E essa quantidade foi aumentando. Chegou uma hora que eu tava com a mochila nas costas, cheia de embalagens dentro, uma sacola daquelas de mercado, aquelas grandes, lotada as duas, chegava em torno de quase 50 quilos, 30, 40 quilos, o total de tal, e eu na bicicleta me equilibrando para levar até o correio. Isso eu fiz isso por um bom tempo aí. E o mais interessante foi a jogada assim, as pessoas queriam, aqui em São Paulo, você podia entregar. Pô, eu falava assim, cara, o correio cobra 25. Mas aí tem uma pessoa para mim aqui que ele entrega por 30. Porque para mim, eu falei, cara, eu era ciclista, então eu precisava desses 25 reais, 30 reais. Foi lá um dia eu ia entregar. Onde eu ia entregar de bicicleta, para ganhar 30 reais. Então eu rodava 20 quilômetros, ida para ir só para um lugar. Eu moro em Interlagos, eu ia
fui várias vezes um cliente que ele comprava lá na Faria Lima. E chegava lá, eu entregava de bicicleta. Eu ia lá e voltava. Chegou cliente que eu moro na Faria Lima, eu moro na Interlagos. Teve cliente que comprava que é lá perto da Raposo Tavares. 30 quilômetros. Eu, por causa de R$ 30, eu ia lá e voltava. Eu cheguei em época também que eu pegava e entregava de metrô. Aí eu falava a mesma coisa pra pessoa, olha, entrega só em estação, porque eu pagava uma condução só. Eu já combinava um dia de entrega para algumas pessoas, principalmente no final de semana. E eu falava assim, ó, sábado você é uma pessoa para entregar para mim aqui. É R$ 30. Só que aí, no sábado, tá fazendo por 25. Porque só que não desce do metrô. Era a maneira que eu tinha para ganhar um dinheiro. E algum desses sábados, eu voltava, eu ia 8 horas da manhã, voltava, passava no mercado para comprar pão, leite para levar para casa. E ajudava. E assim foi o começo. Nada foi fácil. Mas foi acontecendo. Chegou uma hora que eu tive que entrar na Uber. Entrei na Uber, porque já tinha as entregas para fazer, aí a bicicleta já não dava mais conta. Eu tinha um carro batido na garagem que eu não conseguia, estava batido, não dava para andar. Aí eu peguei um dinheiro emprestado com meu filho, mais novo. Assim, eu entregava, eu já marcava as entregas com o roteiro da onde eu colocava direcionado para as entregas. Aí já levava comigo os correios para entregar no Mercado Livre, no correio, nas revendas que eu já tinha feito na noite. Aí quando eu chegava em casa da Uber, eu chegava em casa meia-noite, 11 horas. Aí eu ia olhar o que tinha vendido, o que não tinha vendido. Muitas coisas eu tinha que fazer as misturas, a fabricação, envasar, colocar no pote, etiquetar. Isso já era 2, 3 da manhã. Aí eu acordava para ir para a rua de novo, já com as entregas no dia seguinte. E essa foi a loucura da Uber. Mas eu tive que fazer isso aí para poder sustentar minha família. Porque eu não conseguia na época. Na verdade, né, a VIP chegou até mim, né? Eu acho que é uma história um pouco diferente, né, dos demais aí também, dos sócios também. Mas a VIP surgiu na minha casa, né? Então foi mais perto do que eu imaginava, né? Então assim, eu tive muitos sonhos na minha vida, desde quando eu comecei a trabalhar, com 14 anos, departamento pessoal, fui para outras áreas. Já tinha trabalhado com resina epóxi também, em meados ali de 2010. E quando meu pai estava com algumas situações em casa, começou esse projeto e eu consegui vivenciar tudo isso. Então, na dificuldade, acho que às vezes que surgem as melhores coisas da nossa vida, né? Então eu vi isso nascendo, né? Todo esse esforço do meu pai na questão das entregas, de bicicleta, na estação, depois o Uber fazendo entregas também. Então a gente dava sempre esse apoio para ele em casa e ele acreditava mais que todo mundo, essa é a verdade. Então ele sempre foi muito determinado assim. E a gente acabava ajudando, né, também em paralelo, minha mãe também ajudava ele na parte de invase, quando tinha a questão das reuniões de vendas, né, para falar um pouco sobre como atingir o mercado, o que podia fazer, como eu já tinha um pouco de conhecimento nessa área, eu também ajudava eles nesse sentido, né, isso já quando já entraram os sócios, né, e isso tudo por fora, assim, né, não tinha um acordo, era só a questão de ajudar um negócio do meu pai mesmo, nunca foi pensando que eu poderia um dia vir para cá, né, e eu estava em outra área, estava bem também, num outro negócio que eu trabalhava, e aí quando começou a dar aquele crescimento, né, no Mercado Livre, que eu via que estava funcionando muito bem. Aí eu comecei a ter medo, tipo assim, o medo de ver tudo que meu pai tinha lutado ter quedas, né? Foi essa hora que veio o start, veio a pandemia. Então, quando a pandemia veio, aí onde veio o Júnior, que hoje é meu sócio hoje. Cheguei através do Cristiano, que é meu sócio. Ele começou
essa parte de revendas do Epox, não tinha um conhecimento tão grande, o que ele fazia era algo sazonal. Quando ele soube que eu estava no mercado, ele me chamou, eu analisei o projeto e topei a ideia. Só quando o start que ele saiu, eu fui lá e chamei o Júnior. Falei, olha, tô com isso aqui. E ele pegou e falou para mim, ó, foi na época do William, que o William estava saindo para ir para uma outra empresa. Aí eu chamei, o William saiu, quando o William saiu, eu falei pro Júnior, tem essa situação aqui assim para fazer isso aqui, eu tô com a empresa assim, 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 vendo isso, isso e isso. Aí foi quando o William saiu para ir para outra empresa. Quando nós chamamos o William. Falei assim, ó, então vamos chamar o William. Aí eu chamei o William, porque o William tinha saído da empresa também. Chamamos o William conversando, eu falei pros dois. Falei, cara, a empresa, mostrei para eles o projeto que a gente tinha. Comecei minha carreira como técnico em outra empresa no mesmo segmento, né? E os meus outros 2 sócios, nós trabalhamos juntos também nessa empresa. Daí os 2 saíram primeiro, num período de pandemia, um período difícil aí para todo mundo, né? Todo aquele caos, né? Durante todo o período de pandemia, eles acabaram se desligando da empresa, começaram a rodar um projeto de revenda só de resinas, como já eram do ramo, né? Primeiro começou, na verdade, com o Cristiano, revendendo material, comprava, fracionava alguns materiais já prontos e revendia. A partir daí nós firmamos ali, nós 3, falei, pô, a gente tem capacidade de produzir. Eu só revendo. Eu compro, formulo e revendo. Compro, formulo e revendo. Isso pegando de parceiro. A partir do momento quando o William veio como químico, o Juninho como a parte administrativa, e como eu entendia da parte operacional, foi simples ligar as coisas. Aí, assim, é a hora que eu falo que é a hora de abrir mão de 100% de nada para 30% de alguma coisa. Eu com 100% da empresa, eu estaria revendendo, não estaria mal. Pelo que eu já tinha passado e para onde eu estava, não estaria mal. Mas aí é onde entra a grande jogada. Foi o Júnior e o William ter entrado na parte de industrialização, porque o William já tem a expertise de química, que eu conhecia bem o William pra caramba também, que eu conheci ele desde moleque, desde 15 anos de idade, inteligente pra caramba, moleque esforçado, moleque corrido, e eu sabia do potencial dele, e quando eu vi essa ideia na hora, eu não tinha dúvida nenhuma que ia dar certo. Ninguém começa grande, se você não tem... Nós 3 não tínhamos capital, né? Um capital grande. Então, quando você começa qualquer negócio que seja, na grande maioria das vezes, começa pequeno mesmo, um embrião, a não ser que você tenha um aporte financeiro muito grande. Porque você montar qualquer negócio, principalmente aqui no nosso país, é burocrático, é custoso. Então, nós começamos lá no fundo da casa do Cristiano, produzindo em pequenas escalas. Nosso primeiro misturador era uma furadeira, né? E a princípio comprávamos os materiais prontos ainda e fazíamos algumas modificações até termos condições de comprar diretamente de fornecedores por melhores preços, e aí as condições de venda e de qualidade de produto em si melhorou bastante. O início foi todos fazendo de tudo um pouco, conforme a necessidade. O começo, como qualquer outro empreendimento, não é fácil. Nós tivemos que analisar situações e teve um contratempo que foi considerado grande, que foi a pandemia. Quando nós tivemos a ideia de ter a empresa em conjunto, 6 meses depois começou a pandemia, fecharam tudo, então você fica à deriva. Que consequentemente foi um divisor de águas para nós, como empreendedores, e para nós, como clientes, como fornecedores também. Teve uma tratativa completamente diferente em todos os âmbitos. E o período de pandemia foi ainda mais parece que as coisas aconteceram muito rápido, né? Foi um dos fatores também que levou a VIP Resinas a ter um crescimento ascendente muito, muito grande, até surpreendente para nós, né? Em virtude do período que a gente estava vivendo, mas que serviu como muito aprendizado para formar nós 3 como empreendedores e como desenvolvedores de produto e como empresa em si, né? Nós colocamos em pauta e objetivo que todo o valor que seria arrecadado seria reinvestido para a VIP inicialmente, até a empresa ter condições de poder fornecer algo para nós.
Então ficamos um período em torno de 2 anos, 2 anos e meio, basicamente a empresa pagando nossas contas fixas, nós não tirávamos nenhum tipo de lucro, nada. Quando passou esse período que nós analisamos a situação da empresa e a gente decidiu que a empresa poderia ter essa capacidade de pagar o nosso salário, a gente começou a ter. Ou seja, tudo que foi ganho foi reinvestido para a empresa, 100% pensando para a empresa crescer, a empresa ter estrutura, a empresa ter um corpo como empresa, porque até então nós começamos no fundo de quintal. O engraçado é que o primórdio da VR100 era uma resina nossa chamada VRG10, que nós formulamos inicialmente para uso em prancha de surf. Foi um embrião, né? Só que, como na época nós vendíamos nos marketplaces, principalmente no Mercado Livre, o pessoal começou a comprar essa resina VRG10 não para uso em prancha de surf, mas para uso em artesanatos no geral. Até então nós tínhamos a resina VRG5, né, que era uma resina específica para esse tipo de aplicação. Mas pela tonalidade violeta daquela VRG10, o pessoal comprando para fazer artesanato, surgiu essa demanda crescente, né? E aí, como era específica para prancha de surf, eu fiz algumas modificações, deixei ela um pouco menos violeta. O violeta ajuda, né, para a incidência de raios solares não interferir no amarelamento da resina. Então eu fiz algumas modificações para não ficar um tom um violeta muito acentuado. E mudamos o nome da resina, né, para segmentar ela para o artesanato. E eu lembro também, na época de pandemia, a gente teve muito problema com falta de matéria-prima em alguns fornecedores, né? Então eu tive que fazer algumas alterações para que mantesse a mesma qualidade, porém com as ferramentas que eu tinha naquele momento. E deu super certo, aí o pessoal começou a usar mais e mais e mais, e aí veio o pessoal da pandemia que teve problemas com desemprego, essas coisas, né? E aí começa o boca a boca. O nosso maior marketing até então foi no boca a boca, né? Eu saí de 15 quilos de material, 10 frasquinhos, fracionado dentro de um closet. A mulher brava comigo, que eu fiz uma bancada dentro do closet dela, lá, onde era para ser o closet dela, eu montei uma bancada. Aí, quando começou a vender, sabe como é que é a mulher com caixa de sapato, né? Eu não tinha como mandar Quando ela foi perceber, eu tinha acabado com as caixas de sapato dela tudinho. Põe do closet, caixa de sapato, para um cômodo depois, para outro cômodo de 3x3. Daí desse cômodo de 3x3 já foi para 3 cômodos, uma copa. Aí depois escritório, essas coisas tudo. Aí depois foi para um outro galpão dividido com os parceiros que eu dividi em Taboão da Serra durante 1 ano só. Graças a Deus que só deu 1 ano porque cresceu muito nesse 1 ano e não deu para ficar lá mais, mas o crescimento foi ali do galpão. E desse galpão, eu tinha esse galpão em Taboão e tinha um escritório lá em Interlagos onde a Aravip começou. Aí quando viemos para cá, para Imbu, aí foi justamente para fazer essa ligação, para tirar de Taboão em 2 lugares, para colocar em um lugar só. Aí nós viemos para Taboão, para Imbu, com esse mesmo parceiro, dividimos esse galpão que eu estou aqui hoje. Ó. Da onde está vendo aqui, desse meio para cá era meu. Desse meio para cá era um parceiro meu que tinha outra empresa, que hoje estão bem também. Então, dentro desse 1 ano nós chegamos aqui no galpão, nesse galpão nós dois, uma empresa para um lado, uma empresa para o outro, estamos falando aqui de 5 metros para lá e 5 metros para cá. Nesse 1 ano os dois não conseguiu mais ficar nesse galpão. E aí eu comecei a ficar mais perto para entender como estava o negócio deles, né? E vendo essa parte de e-commerce, eu sempre tive aquela questão. Poxa, o Marketplace é legal? É legal, mas querendo ou não, ele tem regras, ele tem os custos, né? Que é quase como se fosse um sócio. Então não podia ficar dependendo só dele, né? Então meu maior start ali foi quando eu comecei a ficar mais em cima do meu pai nesse sentido de, pô, não pode ficar dependendo de um lugar só, né? E aí eu comecei a ficar mais perto. Eu estava home office também na pandemia, então eu conseguia, né, ter mais contato com ele durante o dia. E aí eu comecei a acompanhar um pouco disso. E aí foi quando surgiu a ideia do que eu falei. Eu falei, cara, acho que tem que criar um site próprio. Eu acho que tem que começar
essa parte mais do digital também, já que as pessoas já falam da nossa marca, então eu comecei a enxergar muito isso também, então as pessoas já falavam da VIP. E a gente não tinha um Instagram, não tinha nada, né, na parte de divulgação. E aí foi quando meu pai contratou uma estagiária na época, aí começou a vir as pessoas, então assim, eu cheguei depois que algumas pessoas estão aqui até hoje, né, então isso também é legal. Tem pessoas que são mais velhas de VIP do que eu, embora eu estava nos bastidores antes. E aí criamos o Instagram, e eu lembro que foi algo muito positivo na época, nessa época eu já acompanhava um pouco mais, estava de perto, mas não tinha nenhum acordo ainda, era tudo por fora. E aí criamos o Instagram, a gente rapidamente atingiu tipo 5 mil pessoas. Aí tipo, eu falei, caramba, que negócio doido, né? Então, tipo, muito rápido. Porque a VIP já era falada nos bastidores. Os artesãos já conheciam a VIP, já era queridinha do artesanato, já tinha essa questão. Só que era uma área que eles não sabiam, não dominavam, então eles não estavam tão atentos ali, né? E aí foi quando eu comecei a enxergar oportunidades de estar mais perto e ajudar nesse sentido para eles. E aí eu decidi, só que todo o começo, né, igual eu falou, eles são muito responsáveis nesse ponto de ter comprometimento ali, né, tanto com fornecedores, com clientes, com colaboradores também. Então isso é uma coisa que eu sempre enxerguei muito positiva neles. E aí vieram com uma proposta, a gente seria bom você integrar a equipe, mas não dá para ganhar o que você está ganhando. O que a gente consegue fazer, né, e pensar nesse projeto juntos, né? E aí foi quando é aquilo, né? Às vezes na vida você tem que dar um passo para trás para dar 2 para frente, né? E aí eu acreditei no projeto, via a qualidade do produto, via o potencial de crescimento, via que tinha essa questão de ampliar o marketing, de começar com parcerias, né? E já tinha essa visão. Eu falei, não, então acho que é um negócio que agora eu posso dar um passo para trás para atingir voos maiores lá na frente. E aí eu tomei a decisão, né? Saí do outro emprego que eu estava, né? E ingressei com eles em meados ali de setembro de 2022 com a ideia de lançamento do site. Então, na verdade, até minha admissão na VIP foi 1 de agosto. Então, eu entrei em 1 de agosto, o nosso site lançou em setembro de 2022. Então, foi um mês que eu entrei já para vir com o site da VIP. Por isso que a gente sempre foi muito, muito criterioso. Faz parte do game, né? Você não acerta todas as vezes, mas a princípio a meta é sempre ser o mais assertivo possível. Mas no começo, né, cara, você não tem muitas ferramentas para ajudar no auxílio, é um serviço mais braçal, mais mecânico. Então, erros são inevitáveis, né? Já aconteceu de estar misturando lá um tambor de resina e cair lá 100, 120 kg de resina no chão. E dá-se um jeito, cara. A gente sempre vai... Vários parceiros, amigos do mercado que nos ajudaram muito. Até hoje, de vez em quando, também ajudam, dão um baita suporte, porque isso é primordial também. Acho que qualquer meio que você for trabalhar, você não tem que encarar uma pessoa que trabalha no seu ramo como um concorrente. Você pode encarar como um aliado, né? O mercado está aí para todo mundo em todos os quesitos. Então, a gente sempre pensou dessa forma e sempre deu certo. Então, muita gente aí já livrou uma cara nossa. Os princípios da VIP não mudaram, continuam os mesmos em todos os sentidos. O que nós comprávamos e o que nós vendíamos, nós honrávamos os nossos compromissos, ou seja, a parte de fornecedor, nós nunca deixamos os fornecedores à deriva, em nenhum momento, nunca falhamos com essa parte de pagamento. Não foi fácil, tivemos que remanejar um investimento que era um exemplo para uma parte de uma produção. Nós tivemos que segurar para poder pagar os fornecedores. Foi dessa forma que a gente foi conseguindo se manter na pandemia. A parte do investimento em si da empresa, ela ficou em segundo plano, porque a importância era manter a parte dos fornecedores, das nossas despesas fixas. Toda essa parte teria que estar como prioridade. Nem nós entramos nessa prioridade como donos, foi a empresa. Tudo pensando em prol da empresa. O futuro da VIP é um foguete, né? Nós somos um foguete, estamos sempre em ascensão, não se contentamos com a mesmice. Lançamos a VR100, depois posteriormente veio a VR1000, veio as resinas de alta espessura também. E a nossa ideia até esse ano também fazer evoluções nesses produtos, trazer sempre melhorias e tecnologias para nós nunca estagnarmos aí no mercado, no cenário da resina em si. E a resina tem um potencial
gigantesco, né? A gente até fala que dá para você fazer de uma canetinha de brinde para uma pá eólica, tudo vai resina epóxi. Skate, prancha de surf, chip de cartão de crédito, então pisos epóxi, né? Então aplicações aí da resina epóxi. E aí também que a gente consegue abranger vários mercados por conta desse conhecimento técnico e comercial que a gente tem de alguns anos aí de atuação. Então a perspectiva é que a gente não só gere mais receita, mas gere novos empregos, que isso é importante também, auxilie o cliente a sempre ter êxito aí nos seus trabalhos, isso é o mais importante para a gente. Né? O momento do futuro, prosperidade. Nós almejamos entrar em outros segmentos de forma mais incisiva. Atualmente nós temos nós temos uma linha vasta de segmentos, só que nós não atuamos nelas de uma forma tão abrangente. O nosso objetivo, a empresa atingir um outro segmento, consequentemente eu ter mais condições não é parte financeira, ter mais condições de atender a necessidade do mercado, que nós como empreendedores analisamos que o mercado ainda é deficiente de produtos específicos. A VIP tem essa capacidade e é o que a gente está buscando agora. Estamos planejando para ter esse tipo de inovação, de melhoria no mercado. O crescimento aqui para mim já está sempre bom, mais crescimento. Mas eu espero mais ainda. O crescimento a gente não para não. Quando nós iniciamos esse projeto de produzir, uma das coisas como eu que iniciei o negócio aqui, que eu chamei o Júnior e o William, eu olhei para a cara dos dois e eu falei assim, num português bem normal da minha época, falar assim, nós não vamos amarelar. Nós vamos para cima. Eu peguei na mão dos dois e falei, a partir de hoje, esse negócio aqui não volta, vai para frente. E nós não vamos ter medo do crescimento. E nós temos um objetivo pessoal, nós três. E nós apertamos a mão e falamos que nós não ia ter medo do crescimento. E acredito que hoje nós três já estamos crescendo a cada dia, os três, e nesse crescimento já há 7 anos. E a cada ano que se passou, foi crescimento. E assim por diante a gente espera esse crescimento. Bom, e aí eu fui criando gosto, assim, né? Porque assim, como eu falei que eu tinha um sonho, eu sempre tive sonho de ser diretor de uma empresa. E eu não imaginava, eu já falei isso em várias lives, que eu não imaginava que seria na empresa da minha família, né? Então isso é muito doido. E quando a gente tem um objetivo, assim, que a gente coloca na nossa cabeça o que a gente quer, eu acredito que as coisas vão acontecendo. Eu não sei, até me arrepia porque, tipo, é algo doido, vai acontecendo quando você menos espera, da forma que você menos espera. Então, assim, a primeira coisa que eu sempre falo, até hoje a gente tem vários projetos, lives, projetos também, cursos presenciais, eu costumo falar, eu falo, gente, você tem que ter, qual que é o seu objetivo? Onde você quer chegar? Porque se você não tem um objetivo, você não sabe onde você quer chegar, você não tem direção, você não vai para lugar nenhum. Então, assim, sonha alto mesmo, tem que sonhar mesmo, a gente tem que... Pô, a história do meu pai aí, o tamanho que a gente se tornou, então foi tudo muito doido. Então, mas por quê? Porque ele sonhava, ele acreditava naquilo, ele sabia que ia acontecer. E ele, dentro de todos os prós e contras que aconteceram, ele continuou. Ele continuou. Então eu penso muito nisso também. Para mim, a minha história foi isso. Então eu comecei a criar um carinho muito grande por parceiros, por clientes que conheci, por fornecedores, e comecei a me encantar com o mercado. E aí eu falei, cara, isso aqui é muito grande, isso aqui é muito grande. A gente atinge muito pouco ainda do que a gente pode atingir, né? Ajudando pessoas. Eu acho que, a gente fez visita em pessoas que moram no interior do Nordeste, interior de São Paulo, e eu vendo ali mulheres, pessoas vivendo do artesanato. Então, tipo, aquilo ali pra mim começou a virar uma chave em mim. Eu falo que ali começou a atingir outro nível, não só da venda mais, né? De mudar vidas mesmo. Eu acho que isso foi o ponto-chave ali que eu falei, cara, a gente tem que ficar mais em cima. E ajudar a galera a viver disso mesmo, né? Assim como a gente conseguiu conquistar muitas coisas, né, através do nosso trabalho, ver outras pessoas conquistando também, eu falei, então, peraí, a gente consegue mudar a vida de pessoas também. Então, tipo, além dos nossos colaboradores, obviamente, né? Os clientes, né? Então eu falei, cara, que loucura. Então, é um projeto, um propósito muito maior. E uma das coisas que nós três, e eu por eu ser, vamos dizer, o mais experiente, não o mais velho,
eu falei pros dois o seguinte: a gente tem muita experiência na vida, né? E eu trago uma coisa para mim, eu passo isso para mim, meus filhos, para minha família, eu passo isso para meus filhos também, como eu considero como meus filhos. A primeira coisa que a gente aprende é com os erros, com acertos e erros. E convivência também. Então, uma coisa que eu direcionei que na VIP, pelo aprendizado que nós tivemos no passado, uma coisa que não foi legal, que eu não gostei, que não gosto, quem me conhece sabe, uma coisa que eu tenho dentro da VIP aqui, primeira coisa, nós temos o nosso material. Isso desde o começo, sozinho, é o meu material, não é A, nem B, nem C, que é ruim ou ruim, aquilo. É meu material, testa isso. Então não falo de material de A ou B ou C, enfim. Cada um tem o seu e segue o seu rumo. A outra coisa que isso foi uma experiência ruim, que eu tive próximo, eu vi essas coisas acontecer. E, sei lá, eu vi do meu lado acontecer isso, falando essas coisas. Para mim foi ruim. Foi aprendizado, assim, foi aprendizado que eu não levo para minha vida. Hoje eu tenho uma empresa que eu tenho hoje, graças a Deus, e eu levo para minha vida. Foi bom. A outra coisa é como que eu falo para meus filhos aqui. Que eu falo para meus filhos, falei para o Willi, para o Júnior. Hoje eu trato como tem 3 coisas lá dentro da empresa para mim que é o essencial para uma empresa ter o crescimento. Ponto. Não abro mão. Pessoas, processo e produto. Mas o grande trunfo está vindo aí, hein? A base está vindo braba, hein? Está vindo forte. A base é bem forte aí. Tem mais uma para daqui uns 2 aninhos aí, já tá preparadíssima para estar nesse grupo aí também. É isso aí.